Por que eu devo amar a igreja? Primeiramente porque Cristo mesmo, conforme disse São Paulo na carta aos Gálatas, versículo 25, amou e se entregou pela igreja. Porque a igreja é o grande sonho de Deus para nós. Uma vez que o pecado inseriu a discórdia e a divisão, o caos, conforme diz o Catecismo da Igreja Católica, a igreja é a reação de Deus ao caos inserido pelo pecado. A igreja é o grande sonho de Deus, porque através dela, novamente, ela, assistida pelo Espírito Santo, o homem, ele se une a Deus, resgata aquela comunhão perdida pelo pecado. E, novamente, o homem se relaciona com Deus através da igreja. A igreja é aquela que foi preparada por Deus desde a antiga aliança, através dos profetas, através de todos os sinais da antiga aliança, e que foi deixada por nós, pelo próprio Cristo, o Verbo Eterno que se encarna, e que vai para junto do Pai e que nos deixa o Espírito Santo e que, através dele, a igreja se manifesta ao mundo em Pentecostes. Para quê? Para que exatamente tudo o que Cristo ensinou e fez pudesse perpetuar na história. No final do Evangelho de Mateus, Jesus diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. De que maneira que esta promessa de Jesus se realiza? Acontece através da igreja. Porque a igreja é esta realidade humana e divina, feita por homens e assistida pelo Espírito Santo, através da qual Cristo continua presente na história. Cristo é atualizado. Através dela, o Filho de Deus encarnado, que foi para junto do Pai, não ficou na história, no passado, mas ele continua presente no meio de nós, ensinando, nos salvando, novamente nos levando para Deus. A igreja, então, assistida pelo Espírito Santo, quem é ela? É esse grande mistério de Deus que nos dá Cristo. Como que você tem acesso a Deus? Como que você tem Cristo? O Cristo verdadeiro. Não o Cristo da minha cabeça ou da cabeça de qualquer pessoa, mas o Cristo que se deu aos apóstolos e que ensinou os mistérios do Pai aos apóstolos e cuja a sucessão apostólica garantida na igreja perpetua esta presença, esse mistério de Cristo, os ensinamentos de Cristo na história. É exatamente através da igreja que eu tenho Cristo hoje. Um elemento interessante disso é a própria palavra de Deus. Como que eu sei que este livro é a palavra de Deus, infalivelmente inspirada pelo Espírito Santo, sob a garantia da igreja? Santo Agostinho diz: eu não creria nos evangelhos se a autoridade da igreja não me desse essa credibilidade. Porque a Bíblia, os livros da Bíblia não caíram para nós do céu, né? No meio de tantos escritos da igreja primitiva, a igreja, sob a assistência do Espírito Santo, é aquela que escolheu os livros sagrados, entendeu que esses são os inspirados e dá ao povo de Deus como palavra de Deus. Portanto, tudo que nós temos de Deus em Cristo Jesus nos é dado pela igreja, que é assistida pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, por que eu devo amar a igreja? Porque Cristo amou, porque Cristo se deu a ela, porque ela é o sonho de Deus, ela foi preparada pelo Pai, porque é ela que nos garante o Cristo verdadeiro no meio de nós, porque ela é assistida pelo Espírito Santo, porque é através nela e com ela que hoje eu tenho acesso a Deus, ao Pai, especialmente no santo sacrifício da missa. Portanto,
você que me ouve, eu quero dizer, temos motivos muito mais do que suficientes para louvar a Deus por esta igreja nos dada por Cristo e assistida pelo Espírito Santo, que é ela que nos dá, esse mesmo Cristo que nos dá acesso a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.